Vamos agora para a nossa aula de religião. Mas antes, olha aqui, nós vamos continuar com a história de Moisés. Lembra? Deus tinha dado uma missão especial para Moisés. Qual era? Libertar o povo. Assim, então, Moisés fez. Ele foi para o Egito e lá ele encontrou com seu irmão Arão. Vamos ver o que aconteceu? Ele se encontrou com o povo de Israel e fizeram uma assembleia. Olha lá. E Moisés então falou ao povo tudo o que Deus havia prometido, uma terra especial para ele. Então, Moisés e seu irmão Arão foram conversar com olha lá, o faraó. Moisés então chegou ao palácio e disse assim ao faraó: nós trazemos uma mensagem importante da parte de Deus de Israel. Deixa o povo, ó, o pedido foi: deixa o povo sair por 3 dias. Nós vamos ao deserto fazer o sacrifício e depois nós voltaremos. O faraó ficou indignado. O quê? Adorar a Deus? Você deve adorar a mim. Eu não vou permitir que ninguém saia. E outra coisa, vocês estão com muito tempo livre, não estão? Para querer sair dessa forma? Ele então castigou o povo, mandou dobrar o trabalho do povo. E o povo então começou a sofrer mais ainda na mão do faraó. Naquele mesmo dia saiu um decreto. Para fazer os tijolos tinha que ter a palha. E o faraó proibiu deles usarem a palha. Vocês mesmos vão ter que recolher a palha. E não tinha como fazer isso. Ele falou: vocês estão com muito tempo livre, não estão? Para querer sair por aí e adorar a Deus. Então vocês vão trabalhar, seus preguiçosos. O faraó falou assim. O povo ficou cansado, né? Começou a apanhar ainda mais. E o povo ficou com muita raiva de quem? De Moisés. Olha aqui, Moisés, você veio aqui e só dificultou nossa situação. Antes já estava ruim, agora está pior. Estamos apanhando muito mais. E Moisés, com o coração muito triste, ele orou a Deus. Ele falou assim: Senhor, por que afliges teu povo? Por que me enviaste? Então Deus disse a Moisés: você verá como que por mão poderosa o faraó os deixará ir. Ele próprio os mandará fora dessa terra. Então Moisés comunicou isso ao povo. Mas o povo não estava muito acreditando, não. Senhor, se os meus próprios irmãos não querem me ouvir, como que o faraó vai fazer isso? Eu sou ruim para falar. Eu não tenho jeito para argumentar. Mas Deus nem quis ouvir. Mandou ele ir. E apesar do povo não acreditar, aquele era um momento escuro. Mas em seguida viria a luz. Moisés, então, foi se apresentar ao faraó. E novamente ele pediu para o povo ir. Só que eles não queriam ir embora, eles queriam apenas ir para o deserto, orar e fazer sacrifícios a Deus. Moisés, então, chegou ao palácio. E lá o faraó o desafiou. Ah, você então vem da parte de Deus? Como eu vou acreditar? Lembra lá no deserto que Deus transformou o cajado dele em serpente? Isso aconteceu também, olha lá. Arão jogou o seu cajado e ela se transformou numa enorme serpente. Mas Faraó chamou seus magos e adivinhos, e eles também fizeram isso. Porém, a serpente de Moisés e de Arão era muito maior. E ele comeu e engoliu as serpentes dos reis, dos magos que estavam ali. Eles então ficaram impressionados. O Arão pegou na cauda da cobra e novamente ela se tornou um cajado. O faraó não gostou nada disso. E quando ele estava preparando para expulsar, Arão disse assim para ele, olha lá. Assim diz o Senhor, com esta vara ferirei a água do rio, e ela se tornou em sangue. O rei não acreditou muito nisso não, o faraó nem deu bola.
Arão e Moisés, então, foram até o rio, tocaram na água e, de repente, tudo se transformou em sangue. Os egípcios, então, tiveram que fazer poços, começaram a cavar para ter água. Mas mesmo essa água estava contaminada, fedida, não tinha como usar. Eles usavam a água do rio para tomar banho, fazer comida, o uso pessoal também, e não tinha como usar. Mas não parou por aí, não. De repente, tudo começou a se infestar por rãs. Olha lá, era uma enxurrada de rãs em todos os lugares do palácio. Haviam rãs e na casa dos egípcios. Porém, lá onde morava o povo de Israel, não acontecia nada disso. Eles tinham água boa e também não tinham pragas. O faraó então pediu para chamar Moisés. Ele falou bem assim para Moisés: se Deus retirar essa praga, eu vou deixar o povo ir. Assim aconteceu. A água voltou ao normal e as rãs morreram. Mas o faraó estava mentindo. Ele não permitiu que o povo saísse. Porém, as pragas continuaram. Olha lá. De repente, piolhos. Piolhos com tudo quanto era lugar. No cabeça, no corpo. Infestação de piolhos. E não acabou. Moscas, muitas moscas, um enxame de moscas por todos os lugares. E o povo egípcio estava sofrendo muito. Também teve uma infestação de gafanhotos que comeu toda a plantação. Os animais começaram a ficar doentes e morrer. O povo estava sofrendo muito. Novamente, o faraó chamou Moisés e falou: olha, se Deus retirar essas pragas, eu vou libertar o povo, mas com uma condição. As mulheres, as crianças e o gado têm que ficar. Vai só os homens. E Moisés falou: não, Deus quer que todos vão e o gado também. O faraó então prometeu que faria isso, que libertaria o povo. Mas ele não fez. Novamente ele estava enganando Moisés. Mas, de repente, uma escuridão. As pessoas não conseguiam enxergar nada, nem o que estava aqui na ponta do nariz. Eles ficaram 3 dias numa escuridão horrível. Eles não conseguiam enxergar nem as estrelas do céu. De repente, chuvas e tempestades de granizo, mas não era pequenininho, eram pedras de gelo enorme que caíam do céu. Novamente, o faraó mandou chamar Moisés e pediu para ele retirar as pragas. Mas Moisés continuou firme. Só vai acontecer se você libertar o povo. O faraó cada vez ficava mais irado. Vai embora daqui! Eu não vou libertar vocês. E as pragas não acabaram, não. Ainda tinha algumas coisas para acontecer. Vamos então para a nossa apostila, livro de religião, página 36, palavras de advertência. Moisés, então, foi até o faraó pedir para libertar o povo. Mas o faraó não quis nem saber, né? Então, eles começaram a sofrer com as pragas. Vamos relembrar quais foram as pragas que existiram lá, que aconteceram. Primeiro, o rio se transformou em sangue, né? Todas as águas em sangue. Depois, olha lá, rãs, tiveram infestação de rãs, infestação de piolhos, infestação de gafanhotos, a morte do rebanho, chuvas de granizo, escuridão, feridas no povo, mas o que? Ainda falta 2. Eu já falei, piolhos, muitos piolhos, certo? Mas ainda falta a última e a pior praga. Nós vamos ver na próxima aula, tá? Então agora nós vamos fazer a atividade da página 36. Olha lá. Moisés pediu para o faraó libertar o povo, deixasse o povo ir. Mas o faraó disse não.
e por isso o Egito sofreu com essas pragas, tá? O que vocês irão fazer? Tá vendo aqui as mosquinhas? Olha aqui, são várias mosquinhas. Vocês irão pintar as moscas que tem a letra minúscula. Olha aqui, ó. Aqui, aqui. Toda vez que aparecer a letra minúscula, tá? Vocês deverão pintar as mosquinhas com a letra minúscula. Depois, vocês irão copiar o que restou de letra maiúscula, tá? A letra minúscula é para pintar e a letra maiúscula é para copiar. Qual é a mensagem, então? Olha lá. Deixa o meu povo ir. Essa, então, foi a mensagem de Deus para o faraó. Mas o faraó não quis ouvir. E por isso, tanto ele quanto os egípcios todos sofreram essas terríveis pragas. Mas o povo de Israel não sofreu praga nenhuma. Enquanto os egípcios estavam lá sofrendo, desesperados, né? O povo de Israel estava lá tranquilo, né? No seu lugar, adorando a Deus. Legal, né? Então, nós vamos continuar depois, na próxima aula, essa história, tá certo? Então tá, tchau!